como vencer o nosso vício por doces. Então, vou passar algumas dicas para vocês de como a gente faz para conseguir, então, diminuir esta vontade, este vício, né? Porque acaba sendo realmente um vício que a gente tem quando a gente precisa comer um alimento todo dia. E o doce, o açúcar, o sabor doce, a gente sempre foi muito induzida a comer doce, desde muito pequena, né? Saindo já até do aleitamento materno, enfim, passando ali pela primeira infância. Era farinha láctea, que tem um sabor mais doce, então a criança ali, ela já começa a ir para um paladar mais doce. Era festinha de criança que tem doce, de repente uma tia que vem visitar e agrada levando um doce, enfim. Então a gente sempre foi habituado a sabor doce. E isso vai criando sempre uma memória, né? Uma memória gustativa muito forte na gente e faz com que a gente sempre queira o doce. A gente sempre busque por doce. Por isso que é muito difícil vencer esse vício mesmo, né? Essa vontade de comer doce. Então, existem sim algumas estratégias aí que a gente tem para diminuir essa vontade de comer doces. Por mais que ela esteja tão presente, tão forte aí, tão enraizada na gente, a gente consegue sim vencer essa vontade. E a primeira dica que eu dou, né, a primeira questão que a gente tem que trabalhar quando a gente pensa nessa vontade é realmente distinguir o que é vontade, o que é fome e o que é gula. Então a gente tem que pensar nessa vontade que eu tenho de comer doce. Eu realmente estou com fome ou é uma gula? Normalmente, o doce ele vem associado à vontade de comer e não a uma fome real, não uma fome física ali, né, de estômago doendo, enfim. Ela normalmente é realmente uma gula. E digo mais, às vezes não é nem só a questão de gula, é um hábito já que a gente cria. Por exemplo, sempre depois do almoço, eu preciso comer um doce, preciso ter uma sobremesa, ou fica associado ali, né? Eu almoço e aí o meu lanchinho da tarde, enfim, eu almocei meio-dia, 1 hora, e ali por volta de 2 horas tomo um cafezinho e como um doce. Então, isso já torna-se um hábito. E quando é um hábito, é algo enraizado, e a gente tem que fazer essa mudança. E para fazer essa mudança, a gente tem que ter uma consciência daquilo que a gente faz. Então, a primeira dica aqui é essa: criar essa consciência do que eu estou fazendo, dos meus hábitos, para realmente conseguir mudá-lo. Se a gente não tem essa consciência, a gente não consegue fazer esta mudança. Então, identificar este hábito que você tem, se é pós-almoço, pós-jantar, enfim, que você sempre busca por um doce. E identificando aí, obviamente, se é também uma gula, o quanto você come deste doce. Uma outra dica aqui que eu dou para vocês, né, com relação a essa questão de conseguir vencer este vício, né, essa vontade que aparece sempre por doce, é não contar apenas com a sua força de vontade. Se você contar apenas, não, eu vou conseguir, vai dar certo, dessa vez eu não vou me perder, eu vou conseguir vencer essa vontade, enfim, você vai se frustrar, porque vai ser uma briga muito grande com você mesmo a todo momento. A gente não tem que apenas contar ali com a força de vontade. O que a gente tem que fazer é realmente uma mudança no estilo de vida, uma mudança nos nossos hábitos alimentares, porque se a gente não muda os nossos hábitos, de novo, muitas vezes o doce está associado a um hábito que a gente já criou. Ah, é o meu doce, é a minha sobremesa após o almoço. Então já pensa em você, a gente está aqui já próximo do horário do almoço. Observem vocês se depois do almoço vocês vão querer esse doce. Vocês têm esse hábito, essa rotina de já após o almoço comer esse doce. Identifique isso em vocês para realmente conseguir mudar. E aí, quando a gente consegue fazer essa mudança de hábitos alimentares também, porque se a gente tem uma alimentação desregrada, uma alimentação com alimentos baseadas em alimentos que não são saudáveis, a gente fica faltando nutriente no nosso corpo e aí essa vontade de doce, ela é maior. E aí eu vou passar, né, algumas das dicas que eu passo para vocês,
né, também vai passar por essa questão dos hábitos alimentares, da gente conseguir focar na nossa alimentação mais saudável, ter hábitos alimentares mais saudáveis. E não só hábitos alimentares, mas todo um estilo de vida também condizente aí à busca do objetivo pelo emagrecimento. E quando a gente pensa em emagrecimento, a gente passa também por essa vontade de comer doce, por esse vício em doce. Às vezes as pessoas elas até conseguem, muitas vezes, se alimentarem ali de forma mais saudável, só que aquela vontade, aquele vício em doce não acaba. Ela acaba sempre voltando a esse vício em doce. Mas a gente tem que ter ali, obviamente, um pouco mais de força de vontade, mas fazer uma mudança toda nos nossos hábitos alimentares também, né? Porque quando a gente tem uma alimentação mais saudável, focada em alimentos mais naturais, alimentos in natura, em alimentos pouco processados, e aí essa é outra dica, né, que vem acompanhado aí de mudar todo um estilo de vida, mudar os seus hábitos alimentares, a gente consegue ter uma microbiota intestinal mais saudável. Tendo uma microbiota intestinal mais saudável, e aí essa é a nossa terceira dica aqui para combater os nossos vícios em doce, a gente consegue sim melhorar também esta vontade, este desejo de comer doce. Então, apostar em alimentos saudáveis e alimentos que são mais fermentados para povoar um intestino com bactérias que sejam mais benéficas ao nosso organismo, né, que trabalhem a favor do nosso organismo em prol ali de produzir mais hormônios, mais serotonina, enfim. Isso acaba melhorando aí essa questão dos nossos vícios em doce também. Ter ali uma alimentação com alimentos fermentados como iogurtes, kombucha, kefir, alimentos fermentados ali em conserva também, às vezes um pepino, uma beterraba em conserva, um repolho em conserva ali, todos aqueles alimentos que são fermentados, eles acabam ajudando a melhorar a nossa microbiota intestinal. E por que os fermentados? Porque ali quando a gente pensa em fermentação, existe alguma bactéria fermentando aquele alimento. Assim como acontece no nosso intestino, né? Por isso que muitas pessoas às vezes têm problemas de fermentação, má digestão, enfim. É porque o equilíbrio da microbiota intestinal não está saudável. Por isso que a gente tem que trabalhar essa microbiota intestinal também. Então, consumindo alimentos que são fermentados e o fermentado tem essas bactérias para fermentar este alimento, a gente consegue melhorar a qualidade da nossa microbiota intestinal. Então, é importante cuidar da nossa microbiota para a gente conseguir também vencer este vício em doces, né? Para a gente conseguir melhorar aí essa vontade aí, às vezes, avassaladora que vem para comer doce. Então passamos aí para prestar atenção nessa gula por doce, identificar quais são os momentos que você quer mais doce, porque identificando esses momentos a gente consegue fazer a mudança de hábito, mudar também a qualidade da sua alimentação, então prestar atenção no que você come, isso é super importante, né? Tendo uma alimentação com uma melhor qualidade, faz com que a gente tenha mais nutrientes disponíveis, um melhor funcionamento do organismo como um todo, e isso diminui a nossa vontade por doces também. A outra dica aqui, a terceira dica que acabei de passar, é cuidar também da nossa microbiota intestinal, tanto consumindo alimentos que são mais fermentados, assim como alimentos que são prebióticos, são mais ricos em fibras, que são esses alimentos são ricos em fibras, são eles que vão servir de alimentos para as nossas bactérias, então é importante aí consumir estes alimentos também para ter uma microbiota intestinal mais saudável. A nossa quarta dica de hoje, essa é super importante, é diminuir a frequência que você sente o sabor doce. Como assim? Normalmente a gente tem um paladar muito viciado, né? Eu comecei aqui falando que desde pequenininha a gente é incentivada a comer doce. Era através ali daqueles danoninhos, era através de um doce que a tia trazia quando ia te visitar, enfim. Então sempre a gente foi, desde quando a gente saiu lá da amamentação, colocando um leite com farinha láctea, enfim, sempre colocando algum doce, um sabor mais doce ali para a criança. Então, desde muito pequeno, a gente foi ensinado a consumir doce, ensinado a ter um paladar mais doce. Então, obviamente, tudo que a gente vai querer é sempre o mais doce. Então,
a gente tem que aprender a desacostumar, a não ter mais esse paladar doce, a diminuir seu consumo de alimentos doces, seja através do diminuindo seu consumo de açúcar no café, até mesmo se você consome adoçante. Eu estou falando aqui do sabor doce, não importa se você consome adoçante, que ele tem esse sabor doce, ou se você consome açúcar. A diferença entre eles é uma questão calórica e, obviamente, de glicose sendo aí liberada no nosso corpo. Mas o sabor doce, ele continua lá, ele continua enraizado, ele continua sendo solicitado por você. Então, não é trocar o açúcar pelo adoçante, é diminuir este paladar doce que você tem. Então, às vezes, é diminuindo sim esse açúcar ou adoçante que você consome, é diminuindo o consumo, por exemplo, de refrigerante que você toma no seu dia, é diminuindo, por exemplo, a quantidade aí de açúcar que você coloca no chá, no suco, é diminuindo esses alimentos industrializados mais doces, por exemplo, que você toma um iogurte que é adoçado já, que você já compra ele com açúcar, ou esses sucos que você compra de caixinha também, diminuindo a quantidade que você consome desses sucos, enfim. Até mesmo de gelatina. Não sei se vocês têm o costume de consumir gelatina. A gelatina também é doce, também tem bastante açúcar na sua composição. A gente criou um mito aí de que a gelatina é saudável, mas na verdade ela não é, ela tem muito açúcar na sua composição. Até mesmo açúcar, a gelatina a gente tem que tirar aí da nossa alimentação também. Então, ir diminuindo esse doce que a gente consome aí diariamente e às vezes a gente não percebe. Então, diminuindo a frequência que a gente sente o doce no nosso paladar. Isso vai te ajudar bastante. Isso é uma coisa que eu sempre falo para vocês, não é diminuir bruscamente, senão você vai sentir. É ir diminuindo aos poucos. Ah, eu consumo uma colher cheia aí de açúcar num café, diminui um pouquinho esse açúcar, né? Ela é cheia, já põe ela rasa. São duas, diminui para uma. Então vai diminuindo sempre a quantidade aos poucos até você tirar por completo, por exemplo, o açúcar do café, do chá, do suco, começar a trocar ali aqueles iogurtes com açúcar que você compra pelo o sabor natural, enfim, e trocando aos poucos aí esse paladar doce que você sempre sente. Uma outra dica aqui que eu dou para vocês para ir adaptando, né, até mesmo o paladar, às vezes é indo para o mais amargo. Você até mesmo consumir, e isso é bacana porque isso diminui também a vontade de comer doce. Ir, por exemplo, para chás mais amargos, um chá verde, um chá preto, chá de canela, chá de gengibre. Isso ajuda bastante a diminuir essa vontade de comer doce também. Então aposte nesses chás aí mais amargos, né? Um chá verde, um chá preto, esses são mais amargos, que eles vão diminuir essa vontade de comer doce. E esse chá preto, ele pode até ser misturado, de repente, com alguma outra erva também, mas que tem ali na sua composição, por exemplo, um chá verde misturado com um chá de camomila, ou um chá verde misturado com jasmim, enfim, vá fazendo algumas misturas e aprendendo a ter um paladar um pouquinho mais amargo. Isso vai ajudando também a diminuir essa vontade constante aí de comer doce. Já o chá de gengibre e o chá de canela realmente diminui a vontade de comer doce. Então, apostar nesses chás para você consumir também durante o dia e às vezes até mesmo misturar aí num outro chá que você está fazendo, vai diminuir essa sua vontade por doce. Então, essas são dicas aí que eu dou para você também trabalhar aí para conseguir diminuir essa vontade aí de comer doce no seu dia. Uma outra questão também que eu trago aqui para vocês é diminuir, que é muito associado já aí a diminuir esse paladar doce, é diminuir o consumo de alimentos refinados. Não só o açúcar refinado, mas farinhas refinadas também, né? Uma farinha branca, arroz branco. Opte sempre para a versão integral, a versão mais íntegra deste alimento, que tenha mais nutrientes neste alimento. O refinado não tem nada, ele tem apenas carboidrato. E a gente sabe, o carboidrato por si só, quando ele entra no nosso corpo, ele vai virar açúcar, vai virar glicose lá no corpo. Então ele vai se comportar mais ou menos da mesma maneira que o açúcar, metabolicamente ali falando. Então, se você
você consome alimentos muito refinados, bolachas, e aí bolachas das mais variadas, né? Pode ser até aquelas bolachas que a gente acha que são fit, mas na verdade não são, tem bastante farinha refinada também, um pãozinho branco, um arroz branco, obviamente açúcar também, então todos os alimentos que são mais refinados, que passaram por um processo ali de retirada de todos os seus nutrientes, não só por não ter esses nutrientes, né, não ter as fibras também, eles acabam sendo absorvidos muito rapidamente pelo nosso corpo e acabam liberando glicose muito rapidamente, liberam açúcar muito rapidamente no nosso corpo. E quando a gente tem açúcar circulando em grande quantidade no nosso corpo, ele é captado rapidamente, né, porque a insulina já começa a trabalhar rápido, e aí essa captação rápida faz com que o nosso corpo peça mais açúcar. Então, diminuir esse consumo de alimentos refinados vai ajudar aí você a diminuir essa vontade de comer doce. Então, por isso que é todo um conjunto aqui que eu venho passando para vocês, que a gente tem que fazer uma mudança aí na nossa alimentação. Isso tudo vai contribuir em muito para com que a gente diminua essa vontade aí de comer doce. Uma outra questão aqui, né, para a gente conseguir diminuir essa vontade aí, esse nosso vício por doces, é focar bastante no nosso bem-estar. Parece um pouco estranho falar isso, mas normalmente quando a gente tem aqueles picos de estresse, de ansiedade, o que a gente mais quer? A gente quer doce. A gente quer aquele docinho que vai acolher, né? Que vai fazer um carinhozinho na gente, enfim. Então, se a gente consegue focar muito mais no nosso bem-estar, em fazer atividades que a gente goste, em fazer uma caminhada, enfim, fazer coisas que são do nosso agrado, que vão deixar a gente mais tranquila, com menos estresse, que vai acalmar a nossa mente, digamos dessa forma, enfim. Então, se a gente focar nisso, melhorando mesmo o nosso bem-estar, seja ali, eu me sinto bem quando eu estou com os meus amigos conversando, enfim. Então, ter momentos prazerosos na vida, isso faz com que a gente procure menos por alimentos e principalmente menos por doces. Porque normalmente, quando a gente realmente está estressado, a gente vai procurar o doce, e não só o doce, né? Isso tem uma explicação. A gente procura muito por chocolate, porque o chocolate ajuda a liberar mais serotonina. Na verdade, não é o chocolate, é o cacau. O cacau, ele ajuda a liberar mais serotonina, trazer uma melhor sensação de bem-estar, de mais tranquilidade. Então, por isso que a gente acaba procurando principalmente por chocolate. Então, se a gente consegue focar em ter momentos de prazer, de melhor bem-estar, seja mesmo cozinhando, seja assistindo um filme, seja lendo um livro, ouvindo uma música, conversando com os amigos, enfim, aquilo que te dá prazer, você consegue até mesmo desfocar daquela vontade ali de comer doce. E também, tendo ali mais serotonina circulando, a gente consegue também fazer com que a gente não procure na comida essa sensação de bem-estar, porque a gente já vai estar melhor, a gente já não vai procurar na comida um afago. Então, focar nisso, focar em ter momentos de prazer não relacionados à comida. Não associe sempre a comida aos seus momentos de prazer. A comida vai te dar um prazer muito momentâneo, né? Atividades que te geram prazer vão te dar aí prazer muito mais prolongados do que quando a gente busca na comida, tá? Então foque nisso, em ter mais momentos aí de bem-estar, seja com a família, né? Brincando com as crianças, hein? Aproveite aí os seus momentos. Uma outra coisa que até que eu já comentei para a gente conseguir diminuir também o sabor doce é evitar substituir o açúcar por adoçante. Eu sei que vocês vão achar até meio estranho, mas eu não indico adoçantes, né? Eu não gosto de indicar adoçantes. Quem está comigo, quem são minhas alunas, sabem disso. Eu não trabalho com adoçante. O que eu trabalho é com reeducação do paladar. Porque se a gente troca o açúcar por um adoçante, a gente está trocando um doce por um outro doce. Então, o que a gente tem que fazer é readaptar o nosso paladar. A gente tem que aprender aí a sentir o sabor dos alimentos e não o sabor do doce. Então, se a gente troca ali por um adoçante, a gente vai continuar viciado no sabor doce. Então, a gente não está aprendendo a comer, a gente só está tirando algumas calorias da nossa alimentação. Então, a gente tem que aí aprender a sentir o sabor real dos alimentos.
seja num suco que a gente está tomando, então sentir o sabor daquela fruta naquele suco, seja num iogurte que a gente está tomando, a sentir o sabor daquele produto, né, daquele lácteo, daquele iogurte, que ele é um pouquinho mais ácido, sim, enfim, mas aquele sabor do alimento, a gente não tem que sentir o sabor do açúcar. Os bons bebedores de café, eles gostam de sentir o sabor do café, não é o sabor do açúcar, não é o sabor doce, não é o sabor do adoçante, é o sabor do alimento, do café. Se a gente coloca ali adoçante naquele café, a gente está colocando um doce e não sentindo o sabor do café. Se você não consegue tomar um café sem um adoçante, aí eu te digo até que você não gosta de café, você gosta de sentir o sabor doce. Então tem que não substituir aí o açúcar pelo adoçante. Você tem que aprender a sentir o sabor real do alimento. Isso é muito mais valioso do que simplesmente substituir aí pelo adoçante. Já tem muitos estudos que mostram aí que pessoas que consomem adoçantes na esperança de que está diminuindo a quantidade de calorias, né? Porque está tirando o açúcar, está fazendo um déficit calórico aí para emagrecer, só tirando o açúcar e trocando por adoçante. Essas pessoas, na verdade, elas acabam não emagrecendo. Elas acabam ganhando peso, justamente porque ela não está adaptando o paladar, porque ela está com aquele vício no sabor doce ainda, então ela está com vício no doce. Então, se você aprende aí a sentir o real sabor dos alimentos, você acaba melhorando aí a qualidade daquilo que você come. Então, não caia nessa ilusão de que o adoçante é melhor. Até porque tem alguns adoçantes aí que eles acabam prejudicando a nossa flora intestinal também. Prejudicam ali o nosso intestino. E lembrem que eu falei, uma das dicas que eu falei aqui, para a gente conseguir vencer esse vício por doce, a gente precisa sim ter um intestino saudável. A gente precisa ter uma microbiota intestinal saudável para com que ela consiga ali ter uma melhor absorção de nutrientes. E aí você colocando adoçante que vai prejudicar essa microbiota intestinal, você já está aí por 2 fatores não conseguindo vencer o seu vício por doces. Não caiam nessa ilusão de que você vai conseguir vencer o seu vício de doces utilizando adoçante, porque você está trocando ali 6 por meia dúzia, tá? Trocando o açúcar ali por adoçante, você não está conseguindo vencer este vício. Lembra que eu falei? A gente tem que mudar o nosso paladar, diminuir a frequência do sabor doce que a gente consome no nosso dia. Uma outra dica aqui que eu trago para vocês para a gente conseguir vencer este vício por doce também, a gente conseguir se distrair mais e não ter. Aí vão duas dicas. A gente conseguir se distrair mais, fazer outras atividades, tirar o nosso foco de comida, porque às vezes você está ali entediada no sofá ou mesmo entediada aqui em frente ao computador e aí você lembra lá na geladeira que tem alguma coisa, alguma comida, enfim, aí você está entediada, você levanta, vou ali pegar na geladeira ou na despensa um meu docinho. Então aprenda a se distrair mais com alguma atividade que você goste de fazer e não tenha em casa determinados alimentos. Principalmente aqui, não tenha em casa doces. E não é nem só doces. Por exemplo, na geladeira, um doce pronto, né? Um pudim, uma sobremesa, ou alguma outra sobremesa, um mousse, enfim, alguma sobremesa. Não tenha isso com frequência na sua casa. Sei que às vezes pós um almoço, enfim, sobra. Você deu um almoço no final de semana e aí sobrou ali uma sobremesa. Aprenda a se contentar com uma pequena quantidade daquela sobremesa, não queira você comer ali, não queira fazer da sua refeição a sobremesa, né? Aprenda a se contentar com uma quantidade pequena e também não tenha na sua despensa muito doce. Não tem ali leite condensado, chocolates, caixas de chocolate, barras de chocolate. Aprendam a se contentar com pequenos pedaços. Coma um pedacinho. Aprenda a saborear este pedaço de chocolate que você está comendo. Não fique ali você querendo comer um monte. Quando você come muito, faz com que você queira comer mais. Porque, como eu falei, quando a gente tem ali uma liberação muito alta de glicose, de açúcar no sangue, ela é captada rapidamente e faz com que o nosso corpo queira mais. Então, a gente fica nesse ciclo vicioso mesmo. Então, aprenda a se contentar com uma quantidade pequena.
Coma com consciência. E se vai comer esse docinho, é outra dica. Essa dica nem estava aí no meu rol aqui de dicas que eu ia passar para vocês, mas vou passar aqui uma dica bônus para vocês. Quando você for comer um doce, procura comer realmente depois da refeição, né? Principalmente ali depois de um almoço ou depois de um jantar. Por quê? Porque depois do almoço, primeiro que você já vai estar muito mais saciada, né? Você já vai estar ali com o estômago um pouco mais preenchido, então a quantidade que você vai comer já vai ser menor. E também porque nessa refeição, né, num almoço, no jantar, já teve ali bastante fibras, teve ali verduras, legumes, teve uma proteína. Então, esse doce ele vai ser metabolizado mais devagar. Então, não vai ter essa liberação muito rápida aí de açúcar no seu sangue. Uma outra dica aqui que eu trago para vocês é dormir bem. Isso é uma coisa que eu sempre falo. E acho que eu nunca vou me cansar de falar sobre a questão do sono, né? É importante sim a gente ter um sono de qualidade. Porque eu não sei se vocês já perceberam, quando vocês dormem mal, têm uma noite mal dormida, primeiro, vocês sentem muito mais fome no dia seguinte e vocês procuram muito mais alimentos doces. Uma para você conseguir se manter muito mais acordado, né? Porque se você teve uma má qualidade aí de sono na noite, você tá ali mais sonolento e aí você acaba procurando alimentos mais doces para se manter mais acordado, né? Porque o doce dá mais energia, energia rápida. Então você acaba procurando mais doce e sente mais fome. Ter um sono de qualidade vai fazer aí com que você consiga controlar essa sua gula, essa sua vontade, esse seu vício por doces, tá certo? Então tenha um sono de qualidade. Uma outra dica aqui, e a nossa última dica para a gente conseguir controlar a nossa vontade por doces, a dica mais importante de todas, é a última, porém a não menos importante, ela na verdade é a mais importante, é a gente mudar os nossos hábitos alimentares, a gente realmente focar na qualidade da nossa alimentação. Quando a gente tem uma alimentação de qualidade, a gente naturalmente já não consome alimentos tão doces. A gente não fica com aquela vontade de comer doce. Porque quando a gente pensa em doce, não é fome, é vontade. E às vezes hábito também. Às vezes a gente come sem nem mesmo perceber que a gente está comendo, né? Já é tão natural pra gente, depois do almoço sempre tem um doce, sempre tem uma sobremesa. Então a gente já nem percebe que faz essa ação. Então a gente prestar atenção, e isso é vontade também, né? Então a gente melhorar a qualidade da nossa alimentação, isso faz com que a gente peça muito menos doce, não fique com essa vontade. A última dica que eu ia passar para vocês, que eu tinha começado aqui a falar, que é realmente aprender a se alimentar de forma saudável, conhecer sobre o que faz bem para o seu corpo, porque é a partir disso que você consegue sim vencer o vício por doce e consegue sim fazer com que o seu emagrecimento aconteça de forma saudável e definitiva. Você conhecendo ali, sabendo o que faz bem para o seu corpo, você vai naturalmente rejeitar aqueles alimentos que não te faz bem. Não é difícil, né? Consumir alimentos de verdade, consumir alimentos que não são processados, aprender a não cair nas pegadinhas da indústria, né, da alimentícia. Isso tudo faz com que você tenha uma alimentação mais saudável, e isso vai fazer sim com que você vença o seu vício por doces, porque tendo os nutrientes necessários para o nosso corpo, fazendo com que o nosso corpo trabalhe de forma sincrônica ali, né? Isso faz com que ele não precise, por exemplo, depender de um doce para melhorar o nosso humor, porque naturalmente tendo todos os nutrientes ali à disposição do nosso corpo, a gente vai ter um humor muito melhor. Gente, quanto menos processado for os alimentos, melhor vai ser. Essa é a dica de ouro aqui que eu concluo essa nossa aula de hoje. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente.